Olá, pessoal. Boa tarde, né? Bom dia ou boa noite para quem está assistindo de noite aí. Dando continuidade, então, ao nosso estudo de lugar das raízes, a gente falou já de estabilidade, né? A gente falou da definição e de estabilidade de lugar das raízes. Mas lembrando que a gente também trata de um outro aspecto aí de controle, né, que é o desempenho. Que a gente quer que ele seja estável, mas também que ele tenha uma determinada dinâmica, né? A gente tem os critérios de desempenho que a gente quer cumprir. Então, lembrando deles, né, a gente tem o tempo de pico, o sobressinal, o tempo de assentamento, o tempo de subida. Então, essas características de desempenho são as características, né, os critérios que a gente quer atingir, né, fazendo o controle. Então, a gente define alguns intervalos, né? A gente vai fazer isso bastante essa semana aí, para ficar bem claro isso. Então aqui, né, tem a definição do tempo de subida, que é o intervalo de tempo quando a resposta atinge 0,1 até 0,9. Né? O tempo de pico é o tempo em que ela atinge o maior valor da resposta. Né? Então, nesse caso aqui, está próximo de 1,2 aqui. Né? E o tempo de assentamento é quando a resposta fica dentro de um intervalo de 2% da resposta em regime. Né? Então, nesse caso, se ele está indo para 1, é entre 0,98 e 1,02. Ok? Então, o primeiro momento aqui que ela fica dentro desse intervalo, né, é o tempo de assentamento. E aí a gente tem essas formulinhas que a gente utiliza para calcular esses tempos, né? Esses critérios de desempenho, né? Tanto sobre sinal, né? Que é o valor acima, né? Que ele chega em relação à resposta em regime também, ok? Então, tanto sobre sinal quanto os tempos aqui a gente calcula usando essas expressões. Além disso, a gente viu que no mapeamento do plano S, a gente consegue também fazer algumas relações. Então, se a gente mantém a frequência de decaimento, ou seja, a parte real do polo, né, esses sistemas que têm esses polos aqui, eles vão ter um mesmo envelope. Ou seja, a hora que a gente dá o step, ele vai fazer uma determinada oscilação que fica dentro, né, desse decaimento aqui exponencial, certo? Então, mesmo o 3 aqui que está aqui em cima, né, ou o 2 que é mediano, ou 1, eles ficam dentro desse envelope aqui. Ó. Veja que eles não passam dessa linha. Da mesma maneira, a gente também consegue fixar a parte complexa, ou seja, a frequência de oscilação, né, a frequência amortecida. Então, ele vai ter essa mesma oscilação aqui, quando a gente varia apenas no eixo real, mantendo fixo a parte imaginária. E se a gente mantém a angulação, né, esse ângulo do valor complexo, a gente está mantendo o amortecimento, que ele reflete diretamente, né, o sobressinal, ele depende apenas do amortecimento. Se o amortecimento é o mesmo para todos esses casos, o sobressinal vai ser o mesmo. Ok? Então, isso aqui a gente tem que ter bem claro na cabeça na hora que a gente for fazer essa análise de desempenho no lugar das raízes, né, nos polos do lugar das raízes, porque a gente vai, às vezes, querer movimentar mais para a esquerda, mais para cima, ou se a gente for movimentar apenas, né, nessa parte mais diagonal, né, a gente vai saber que essas características são mantidas, né, e quais são alteradas. Então, quando a gente vai fazer um projeto de controle, a gente quer esse desempenho, né? A gente vai definir esse desempenho e a gente quer atingir esse desempenho de alguma maneira. Então, a gente vai pegar primeiro esses critérios de desempenho e definir aquele ganho K do lugar das raízes que satisfaça esses critérios de desempenho. Então, a primeira coisa a se fazer é a gente saber qual é o desempenho que a gente quer atingir, certo? Então, primeiramente, a gente vai definir esse critério de desempenho. Depois, a gente vai definir os intervalos daqueles parâmetros
né, de frequência natural, frequência amortecida, frequência de decaimento, amortecimento, né, que atendem esses critérios de desempenho, porque a gente consegue mapear eles lá no plano S, né? Esse mapeamento, então, é feito e a gente vai definir regiões que atendem os critérios de desempenho. A gente não vai colocar um ponto lá que vai atingir o critério de desempenho. São algumas regiões que atingem e aí a gente vai definir, né, o ganho K que está dentro dessa região, que também, né, portanto, por consequência, atende os critérios de desempenho. Ok? E lembrando que os polos, né, que vão estar dentro dessa região, eles têm que ser os polos dominantes. Não adianta a gente colocar polos que são que não têm, né, a dinâmica de forma que apareça, né, na hora que a gente faz o ganho lá, a resposta ao degrau. Né? A hora que a gente faz isso, né, os polos dominantes que vão aparecer lá naquela resposta ao degrau. Então, se algum polo estiver sendo cancelado por zero, ou se ele estiver muito à esquerda em relação a outros, esses não vão importar para a gente. A gente quer colocar os polos dominantes dentro dessa região, ok? Então, veja, o primeiro passo é a gente olhar para os critérios de desempenho e definir, né, os intervalos. Então, por exemplo, eu quero que o tempo de pico esteja entre um tempo 1 e um tempo 2. O sobressinal entre, né, um valor aqui 1 e um valor 2. Né? A mesma coisa para todos os critérios, ou apenas para alguns. Né? E a partir desse intervalo e essas expressões que a gente conhece, a gente vai definir alguns intervalos das nossas características que definem a função transferência, ok? Então, tendo esses intervalos e essas expressões, a gente define esses intervalos aqui, ok? Então, eu vou começar como se a gente já tivesse feito essa parte aqui. Então, a gente já definiu critérios, tá? E a gente vai fazer a determinação das regiões. Então, por exemplo, né, faz de conta que a partir dos critérios de desempenho, a gente definiu um intervalo aqui que a nossa frequência de decaimento ela precisa ser maior que meio. Ou seja, né, a gente quer um sistema estável. Então, na verdade, a gente está falando que a parte real do nosso polo ele precisa estar à esquerda do menos meio. Né? Lembrando que quando a gente fala de frequência de decaimento, a gente está falando do módulo, né, da parte real dos polos. Então, veja, se eu quero que o módulo seja maior que meio, a minha parte real precisa estar mais negativa, né, mais à esquerda que menos meio, ok? Então, a gente vai definir isso. A gente põe aqui um limite, que é o nosso limite aqui, que é meio, né, então menos meio. E a gente quer que ele esteja à esquerda. Então, a nossa área vai estar à esquerda desse limite aqui. Então, essa parte a gente não pode ter os polos. Os polos eles precisam estar aqui à esquerda, ok? E aí, a gente tem por outro critério de desempenho lá, por exemplo, sobre sinal, que a gente precisa ter um amortecimento maior que 3. Então, além da parte real ser maior que meio, a gente precisa que o amortecimento seja maior que 3. O amortecimento, né, ele é essa linha aqui, né, essas linhas aqui da nossa grade aqui, da nossa malha, né? A gente colocou essa malha para a gente poder observar o amortecimento. Então veja que o amortecimento nessa linha aqui é 0.035, 0.075 e assim por diante, né? Até chegar no eixo real que é 1. Então a gente precisa que seja maior que 0.3. Então se a gente olhar aqui é 0.34, ele precisa estar então, né, para cima até chegar no eixo real ou para baixo daqui até chegar no eixo real. Então tem esse intervalo, né, dessa linha aqui até o eixo real que atende esse critério aqui, né, de amortecimento maior que 0.3. Então a gente vai definir esses limites, né? Então aqui um pouquinho, né, além, que é 0.34, aqui é 0.3, por exemplo.
né? E aí, essa limitação, a gente vai excluir essa área daqui de fora, né? A gente quer essa área daqui de dentro. Então, a gente fica com essa área desejada aqui para o lugar das raízes, ok? Então, faz de conta que a gente tem um sistema lá e de dois polos, né? E a gente plotou o lugar das raízes. E aí a gente tem esse lugar das raízes aqui, né? Ele sai dos polos da malha aberta, né? Ele não tem zeros, ele vai infinito aqui para essas assíntotas. Essa área aqui, olha, é a área que contempla, né, o nosso critério de desempenho. Se a gente leva para lá o lugar das raízes, esse lugar das raízes aqui, essa parte dele, não atende o nosso critério. Então, a gente precisa definir um K, né, que vai estar dentro dessa área. Então, por exemplo, né, a gente colocaria um K pequeno, porque está próximo do polo, né, e que já atenderia de forma suficiente essa área, né, desejada, que a gente estaria dentro da nossa área desejada. Não seria interessante chegar muito próximo daqui, né, porque quanto mais próximo daqui, mais chance, né, que a gente vai ter de sair da nossa área desejada. Então, eu colocaria aqui no meio, mais ou menos, né, entre o polo da malha aberta e da linha aqui, limite da nossa área desejada. Ah, mas por que eu não coloco bem próximo do polo, né? A gente estaria ficando muito longe. Porque muito próximo do polo é quando o K tende a zero. Se a gente coloca o K muito pequeno, você pode ter um erro muito grande, né, que a sua ação vai ser muito pequena. Então, na verdade, né, você não vai estar fazendo ação nenhuma se você tiver com um K muito pequeno. Então, você precisa ter um K, né, também que seja interessante e que você consiga fazer uma ação suficiente para ter, né, o seu controle. Mas também não tão próximo do seu limite aqui, né? Que ele não vá tão próximo ali, aí não por uma modelagem, alguma coisa, uma aproximação que você fez, ele fique fora do desempenho, né? Quando real. Lembrando que o que a gente faz aqui é um modelo. O modelo não é perfeito, né? Às vezes a gente faz alguma simplificação que esse ganho aqui bem próximo está dentro da nossa área desejada, né? Mas para o sistema real, né, ele pode estar fora, né, porque você fez uma simplificação que na verdade, né, o seu lugar da raiz ali que levou na verdade um ganho que está para fora, né, não está para dentro da área desejada. Então sempre bom manter uma distância desses limites. Aí esse caso aqui, por exemplo, né? A gente aqui nesse ganho pequeno, a gente está atendendo, né, a frequência de decaimento, a parte real do nosso polo, né? Não, perdão. A gente não está atendendo a essa frequência de decaimento, a gente está atendendo apenas o amortecimento, ok? Então, essa parte não importa para a gente precisa que seja uma parte mais para dentro aqui, né? Aí a gente vai atender o nosso critério de desempenho, ok? Então é assim que a gente faz uma observação inicial do nosso critério de desempenho, ok? Uma coisa que a gente precisa se atentar é essa seleção do ganho K. Então, como eu falei, o ganho K ele não pode ser muito pequeno, porque ele impacta diretamente no esforço do atuador, ou seja, também na planta. Então, se ele é muito pequeno, você não vai fazer atuação nenhuma, né? Imagina, você tem uma coisa quase zero aqui, uma coisa que é quase zero vezes o erro, vai dar uma coisa que é quase zero. Então, você não vai fazer mudança nenhuma na sua planta. Então, ele precisa ter um valor que seja, né, significante. Mas também você não pode escolher um ganho muito alto, porque um pequeno erro vai fazer, né, uma ação muito grande. E às vezes, na verdade, você até fala para o seu atuador, imagina, você tem um erro lá de 1 grau, né, 1 grau no seu motor e você tem um ganho 1000. Você vai falar para o seu motor fazer um torque de 1000, né? Torque de Newton metro, 1000 Newton metro, por exemplo. O seu motor não aguenta fazer isso, o motor aguenta fazer 20. Então não adianta nada você mandar ele fazer 1000
e ele não fazer, porque ele mecanicamente, né, ele não consegue fazer isso. Você tem essa limitação do próprio atuador. Então veja que a gente também tem que trabalhar isso, né? A gente não pode pensar em um ganho muito pequeno, mas também nem muito grande. A gente precisa ter essa noção de projeto na hora que a gente for fazer a escolha do nosso ganho ali do nosso controlador, tá? Então vou passar aqui para o MATLAB para a gente ver algumas coisas em relação a essas funções ali. Então, quando a gente faz a definição dos ganhos, né? A gente está fazendo a definição dos ganhos para malha fechada. Então, lembrando que, olha, se eu vier aqui escolher, por exemplo, um valor, né, de ganho, olha, por exemplo, 4, né, bem próximo de 4, a gente tem um overshoot de 13,8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a malha aberta de 4 vezes, né, essa função transferência que eu gerei aquele lugar das raízes, certo? Vou fazer a malha fechada dele. Então, a malha fechada é isso daqui. E vou fazer o step. Né? Esse step, deixa eu rodar aqui, né? Esse step ele tem que ter a característica que eu olhei aqui, porque ele é o polo da malha fechada. Então, eu fechei a malha e fiz o step dele, ok? Então, veja, o overshoot está próximo de 14%. Vamos ver quanto que deu aqui. Se a gente olhar aqui, overshoot de 14%, ok? Então, veja que, como esse lugar das raízes aqui tem apenas dois polos, né? Tá vendo? Dois ramos, ele tem apenas dois polos, não tem zeros. Então, ele é, né, uma função transferência lá de segunda ordem, bonitinho, né? Como a gente conhece. Ele não tem influências de nenhuma outra coisa. Então, a hora que a gente fecha a malha, ele vai ser, né? Vamos fazer o min real aqui, né, do nosso close G2. Vamos ver o que ele é. Ele é uma função, né, olha lá, de segunda ordem, ele vai para meio, né? Então ele tem essas características que a gente consegue ver bem fácil, né? Porque ele é um sistema de segunda ordem, ele é diretamente aquelas características que a gente calculou. Mas e se a gente tem, né, um outro sistema que tem zeros, tem mais polos, o que acontece? Então vamos ver o que vai acontecer nesse nosso G3 aqui, né? O G3 ele tem 0, ele no menos 1, ele tem esses polos aqui, tem um polo mais afastado lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. Quando a gente faz esse lugar das raízes aqui, ele tem 3 ramos, porque a gente tinha 3 polos lá na malha aberta, certo? Então a quantidade de ramos é a mesma quantidade de polos que a gente tem no sistema. Então veja que a gente tem, na verdade, o azul aqui, né, o verde e o vermelho. O vermelho ele sai lá do 10,5, né, que é o polo mais afastado, e depois vai lá para cima. O azul ele sai desse polo e vai para o zero, e o verde ele sai do polo e vai para o infinito lá para baixo. Então vamos pensar que a gente quer um polo aqui, né, que, vamos dizer assim, esses dois polos que são coincidentes aqui, por exemplo. Então, a gente tem que colocar um ganho 28,8. Então, esses dois polos que estão coincidentes aqui, no valor de polo menos 2,59, né, ele tem um ganho de 28,8. Então, a gente vai ter dois polos coincidentes nesse mesmo valor, né, e um polo em 28,8 que está aqui, ó, menos 6 alguma coisa, né? Menos 6,11, menos 6,10. Então, se a gente coloca esse valor aqui e fecha, vamos ver, 28,8, e vamos fazer o plot. O que vai acontecer? Olha, se a gente olha o pico dele, está dando 27%. Mas os nossos polos eles estão em cima do eixo real. Era para dar, né, um overshoot de zero ali, para ser, né, um sobreamortecido, né, um superamortecido, que ele não vai ter nenhum sobressinal. Ele era para ele ir direto daqui para cá, né, fazer um caminho
mais suave aqui assim. Não tem esse sobressinal aqui. O que está acontecendo que aparece esse sobressinal aqui? É esse zero aqui, olha. Esse zero que está aqui à direita, né, que é o zero que a gente tem aqui na malha aberta, né, e por consequência ele aparece na malha fechada, ele está à direita dos nossos polos e ele causa esse sobressinal ali, que é um sobressinal causado pelo zero. A gente viu lá quando a gente falou, né, das características de polos e zeros, a gente fala que o zero impacta num sobressinal ali quando ele está bem à direita, né, quando ele tem essa dinâmica que é significativa. E é ele que está causando esse sobressinal. Então, uma maneira da gente, olhando só para esse lugar das raízes aqui, o que a gente teria que fazer? Aumentar o ganho, né, indefinidamente até que ele esteja bem próximo, né, do zero. Então, por exemplo, 374. Só que quando a gente faz isso, onde que estão os outros polos? Então, esse polo estaria cancelando o zero. Só que aí o outro polo está indo lá para frente, né? Já está, né? Já está lá na frente, e ele vai ter uma oscilação muito grande. Então, mesmo que a gente cancele aquele polo lá, quando a gente está bem próximo, então 370, por exemplo, ele já vai ter uma oscilação muito grande e também não é interessante. Então, nesse caso, o que a gente teria que fazer, né? Que é o que a gente vai aprender depois, é como projetar um controle para eliminar esse zero aqui. Tá? Vai ser uma das coisas que a gente pode fazer em controle, é eliminar esse zero, cancelar esse zero, de uma maneira que a gente não precise aumentar o ganho indefinidamente, né? E assim atrapalhar o posicionamento dos outros polos. Então aqui, se a gente fosse ficar com esse lugar das raízes, a gente ia ter que se contentar, né, com esse sobressinal ali. Talvez definir um ganho que tivesse um comportamento de tempo, tá? Que seja interessante, então, porque o tempo ali a gente ainda consegue mudar um pouco. Então, por exemplo, esse lugar seria interessante já, porque a gente tem polos com uma frequência natural maior possível, né? Se eu aumento o ganho, ele vai para trás, ou se eu diminuo o ganho, ele vai para trás. Então a gente tem uma frequência natural que é maior possível, né? E aí, então aqui a gente teria uma velocidade da resposta maior possível. Então talvez ali seja interessante e a gente teria que se contentar, né, com o valor de sobressinal, tá? Não teria outra coisa o que fazer, né? Porque a gente não pode aumentar indefinidamente o ganho, né? E a gente teria que se contentar com esses 25% aqui. Não teria como a gente eliminar ele, ok? Mas dependendo dos seus critérios de desempenho, né? Você poderia aceitar isso daí. Mas se você tivesse um critério de desempenho muito rígido, né, que precisaria minimizar isso daqui, a gente vai ter que fazer uma outra estratégia que a gente vai ver mais para frente, tá? Mas, por enquanto é isso. A gente vai fazer mais alguns exemplos utilizando o MATLAB para a gente ver essas influências de polos e zeros, ok? Então, até o próximo vídeo.